Bem-vindos à sexta edição do Indúbio. Hoje, no podcast da Moraes Leitão, a sócia Helena Tape Barroso e a advogada sénior Maria João da Luz, ambas do Departamento de Laboral e Segurança Social, esclarecem as dúvidas sobre a necessidade de certificado de vacinação contra a Covid-19 por parte das entidades empregadoras. Boa tarde, Helena. Olá, Maria João. Que bom estarmos aqui as duas juntas. Hoje aquilo que nos traz aqui é debater um bocadinho o tema da vacinação no ambiente de trabalho. Aliás, deixa-me só dizer-te, Maria João, essa é uma questão que atualmente está muito em cima da mesa. As empresas querem e precisam de saber. Eu posso saber, posso pedir aos trabalhadores que me informem se estão vacinados. Eu posso exigir que eles se vacinem, mas... Exatamente. Agora assistimos cada vez a mais trânsito nas cidades, as pessoas já voltaram às empresas, o teletrabalho não se sabe bem se veio para ficar e em que moldes, e os empregadores perguntam-se exatamente sobre isso, se para a segurança dos trabalhadores, agora que regressam às instalações, o que é que podem exigir e se têm o direito ou a legitimidade de exigir ou às pessoas que vão contratar, ou aos trabalhadores que já pertencem à organização, o certificado de vacinação, ou quem não se vacinou, se podem até exigir que se vacinem. O que é que pensas sobre isto? Eu, aliás, acho que são exatamente esses os dois grupos de questões. Uma é, eu vou contratar novos recursos humanos. Exato. Eu posso exigir que no próprio processo de candidatura, no processo de contratação, que me informem se estão ou se não estão vacinados, que me apresentem o certificado de vacinação. Ponto 1, posso depois decidir a contratação tendo isso em conta. Exato. E depois temos um outro universo que é, e os trabalhadores que já são meus trabalhadores? Eles vão agora regressar. Eu tenho uma empresa que trabalha em open space com 200 trabalhadores. Posso exigir a certificação, o certificado de vacinação. E muitas vezes, quando nos abordam, falam-nos sobretudo nas vantagens. As vantagens, porque evidentemente parte-se do princípio que um trabalhador vacinado é um trabalhador que à partida vai ter menos absentismo, porque tem menos probabilidade de contrair a doença, porque à partida teríamos um local de trabalho mais seguro, entre outras vantagens que se têm apresentado. Agora, claro que a resposta a esta pergunta não pode ser feita só com base naquilo que são os juízos de conveniência. Era bom que... E eu acho que há dois grupos de regras que nós temos de ter em conta para responder a isto. E se calhar antecipando, sendo aqui um bocadinho de spoiler para o fim, parece-me que no quadro atual, o empregador não pode exigir a prestação dessa informação e não pode condicionar nem o acesso ao local de trabalho, nem a contratação a essa confirmação. Pelo menos no quadro atual. Certo. E se por acaso o empregador abordar o trabalhador no sentido de celebrarem, no fundo, ser por acordo, olha, vacina-te lá, esse tipo de abordagem, não uma imposição, mas por acordo, estaremos disponíveis para o contratar se eventualmente estiver vacinado para proteção de todos, este tipo de abordagem? Não, e outra pergunta que fazem, que passa por aí, no vamos deixar isto à vontade do trabalhador, que é dizer, ok, eu posso só exigir isto àqueles que confirmarem que estão de acordo em prestar-me esta informação. Exato. Não é? Isso traz-nos um bocadinho para um outro ponto de discussão, que é, para alguns tratamentos de dados, designadamente tratamentos de dados com sensibilidade, como são os dados de saúde, isso assentar num consentimento da pessoa a quem a informação respeita. Agora, também a propósito disso, se chama a atenção que há determinados titulares de dados, pessoas, não é, que a informação respeita, que têm uma posição de maior fragilidade. Porquê? Porque aquele que está a pedir o consentimento ou a quem o consentimento está a ser dado é alguém que tem um ascendente e claramente a relação candidato a emprego, empresa e potencial empregador, ou trabalhador e empregador são claramente um exemplo das situações em que há esse desequilíbrio e em que, portanto, há um risco sério daquele consentimento, no fundo, não ser livre. E isso é um requisito essencial para a validade desse consentimento. Portanto, nem por consentimento te parece... Não, eu acho que não. Agora vamos voltar um bocadinho atrás, que é dizer, mas então quais são as regras, porque é que isto não é possível? Nós temos um conjunto de regras no Código de Trabalho que tem a ver com os direitos de personalidade e com informações respeitantes à pessoa, seja ela candidata a emprego, seja ela trabalhador,
que vem restringir a possibilidade de exigir informação sobre a saúde do candidato ou do trabalhador, salvo ou quando isso estiver enquadrado naquilo que são as regras específicas da saúde e segurança no trabalho. Mas, e aqui fazemos um parênteses, neste momento esse aspecto não é um aspecto que esteja contemplado ou regulado na legislação e, portanto, não se pode propriamente dizer como isto vai criar mais segurança no local de trabalho e o empregador tem o dever de criar condições de segurança no trabalho, logo já tem uma legitimidade. Parece-me que é insuficiente, como, por outro lado, diz-se, relativamente a informações sobre saúde, salvo, portanto, elas só podem ser pedidas, quer ao candidato, quer ao trabalhador, quando haja exigências específicas da função, não é? Da natureza da atividade que vai ser desenvolvida pelo trabalhador, aspectos profissionais que justifiquem que seja fornecida essa informação. E mais, já agora, só para terminar, e nesses casos é exigível ao empregador que justifique por escrito o porquê daquela exigência, e eu acho que nós não estamos num âmbito em que se possa dizer apenas uma justificação genérica porque se garante maior segurança, etc. E, por outro lado, a própria informação tem que ser veiculada via médico. Certo. Por acaso, relativamente a esta questão, tem-se colocado muito se, pelo menos, alguns setores de atividade, algumas profissões em concreto, deveriam ser abrangidas por esta obrigação de vacinação, designadamente os profissionais de saúde ou os professores. Já existe alguma legislação nesse sentido, alguma proposta de lei? Eu acho que o caminho vai ser esse. Assim como nós neste momento já temos regulamentação no que diz respeito à possibilidade de exigência de testagem associada, na prática acaba por estar associada a certas profissões, não porque esteja a pensar nas profissões, mas porque está a pensar em determinados locais, como por exemplo estabelecimentos de saúde, não é? Isto para a testagem existe. Eu acho que é natural que o caminho se vá fazendo nesse sentido. Agora, neste momento, como tu bem disseste, a vacinação não é obrigatória, não é? E, portanto, não estamos ainda nesse quadro legal. Mesmo quando nós vamos para a regulamentação, que é a outra metade dos aspectos que aqui são relevantes para esta resposta, que é não parece que possa ser exigível, é a regulamentação sobre a proteção de dados pessoais. O nosso tempo está aqui a chegar ao fim, mas só uma última pergunta, muitas ficarão por responder, mas se voluntariamente os trabalhadores, ao regressarem ao trabalho ou por sentido de dever cívico, sentem que devem prestar esta informação, prestarem a informação relativamente ao facto de terem sido vacinados, o empregador tem alguma obrigação especial, alguma cautela por ter tido acesso a esses dados? O que é que compete ao empregador se tiver acesso a esses dados? Duas referências telegráficas. Uma, eu acho que os próprios empregadores têm que compreender a responsabilidade que é conservar essa informação. Não parece que exista justificação para conservar essa informação e, portanto, esse seria, desde logo, um cuidado que eu penso que devia haver. Até por causa do próprio risco de discriminação subsequente que a circunstância do empregador de ter essa informação pode ter. Um outro aspecto interessante que eu acho que é engraçado referir, ainda há pouco tempo nas notícias houve uma comissão de trabalhadores de uma empresa que fez saber que entendia que os trabalhadores que não estivessem vacinados daquela empresa não deviam poder ser admitidos a determinadas áreas comuns. A mim parece-me que, mais uma vez, isto não reside naquilo que seja a preocupação ou a vontade de determinados trabalhadores ou até estruturas representativas de trabalhadores. Parece-me que se vai fazer o caminho, talvez para determinadas profissões, disso eventualmente vir a ser exigido, até como condição de permanência no local de trabalho ou de aplicação de determinadas regras em termos de segurança diferentes de outras, mas enquanto não tivermos um enquadramento legal para isso, parece-me que isso está fora de questão neste momento. Obrigada, Helena. Obrigada. Vamos continuar esta conversa. Vamos.